Olá, é com alegria e com emoção que estamos nos encontrando aqui na TVC com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. O Terceiro Milênio hoje traz um tema interessante e fascinante que é sobre os animais. Afinal, os animais têm alma? Eles possuem mediunidade? E o processo de reencarnação é igual ao nosso, os dos seres humanos? E como entender a questão do sofrimento dos animais? Bem, essas e outras reflexões nós estaremos abordando durante o nosso programa e vocês são os nossos convidados a participar. Os nossos telefones já estão aí na tela. Você pode ligar ou você pode enviar sua mensagem de texto. Também você pode enviar o seu e-mail, escreva para nós, faça sua pergunta, dê a sua sugestão. O nosso endereço é tv@lep.org.br. Acesse o site da Liga Espírita Pelotense e esteja bem informado de tudo que está acontecendo no movimento espírita em Pelotas, no Brasil e no mundo. O nosso endereço é www.lep.org.br. Acesse e visite o site da Liga Espírita Pelotense. Animais, este interessante e fascinante tema estaremos conversando a partir de agora com o nosso convidado, o nosso amigo Rafael Mondadari. Rafael, que satisfação, que alegria estarmos contigo aqui no Terceiro Milênio. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Madeira. Obrigado pelo convite, obrigado a todos os telespectadores. E realmente, assim, para mim é um prazer eu falar sobre animais e espiritismo, porque são duas forças que me movem muito. Os animais, por ter escolhido a minha profissão, a medicina veterinária, e o espiritismo, por ser a doutrina que eu sigo com o coração. Então, muito obrigado pela oportunidade a ti e a todos os mentores. Nós é que agradecemos. Falar de um tema que chama a atenção de muitas pessoas, e muitas pessoas também questionam, querem saber sobre os animais. Então, vamos trazer essa visão espírita com esse importante tema. Já te pergunto, Rafael, os animais possuem alma? Eles têm alma? Pois é, isso é uma pergunta que sempre nos moveu e hoje em dia, não só dentro da doutrina espírita, mas dentro da própria medicina veterinária, a questão do bem-estar animal é algo muito comentado e muito levado em consideração. E se precisa buscar subsídios para isso, para se poder discutir isso de forma bastante concreta, bastante pontual, sem que haja distorções a respeito do assunto, sem que haja impulso, sem que se fuja da verdade. Eu acho que também é importante comentar que, em primeiro ponto, todas as informações que nós vamos trazer aqui são ou dos livros do Kardec, de 3 livros basicamente, da Gênese, do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, que trazem informações pontuais sobre isso. Existe uma vasta literatura a respeito disso dentro da literatura espírita, e nós optamos por tomar como base 2 livros. Um que é do Ernesto Bozano, que o título é Os Animais Têm Alma? Justamente a pergunta que tu me fizesse, tem um livro respondendo essa pergunta. Certo. E o outro é uma outra publicação do Eurípides School, que diz que o título Animais Nossos Irmãos. Então, a partir disso, e de compilações, e de estudos, e conversa com amigos, nós vamos tentar trazer essa visão. Primeiro ponto para a gente discutir se animal tem alma ou não tem alma, é a gente... O que é alma? Esse eu acho que é um conceito que nós temos que trazer. Alma, o entendimento mais simples seria o espírito encarnado, digamos assim, um entendimento simples do que é alma. Bom, considerando esse conceito de alma, eu posso te responder: os animais não têm alma. Para que a gente entenda o que tem nos animais, porque a gente sente nos animais muita coisa. Os animais têm afetividade, os animais têm amor conjugal. Existem animais que passam a vida inteira juntos e quando um morre, o outro rapidamente morre. Os animais imitam os outros e imitam os humanos. E isso são características que nós humanos também temos. Então, alguém pode chegar e dizer, não, então, baseado nisso, os animais têm alma. Bom, nós temos que entender que o que está nos animais é um caminho para chegar ao que nós somos hoje. E aí depois a gente pode conversar um pouquinho mais nisso. Mas nós precisamos dividir as coisas em 2 pontos. Primeiro é que em nós humanos habita 2 coisas.
o princípio vital, ou fluido vital, ou seja o que for, que mantém as várias denominações, não é seja o que for, as várias denominações que isso tem, que mantém o nosso corpo funcionando. E existe a outra parte, que é o princípio inteligente. Esse princípio inteligente que é individual, que é nosso, que independe desse corpo físico. Os animais, a priori, eles têm essa questão do fluido vital, lógico, que nem o nosso. Só que o princípio inteligente deles ainda está em forma muito embrionária. O princípio inteligente deles ainda não tem a consciência do passado e não tem a consciência do futuro. O princípio inteligente deles está em vias de desenvolvimento. Quando se pensa em animais, nós temos que também pensar que antes dos animais, aquele que se poderia se chamar de princípio inteligente ou um embrião de um princípio inteligente, ele já passou por outros reinos antes desse animal. Ele já foi um mineral, aquele princípio que está em desenvolvimento dentro dos animais e que está em nós hoje, já foi um animal, já foi um mineral. Quando mineral, esse princípio começou a experimentar forças físicas, como num dia quente expandir, num dia frio retrair, num dia quente, e aí começa pressão, força, tudo isso vai imprimindo nesse embrião de princípio inteligente o que vai ser depois. Logo em seguida, não deixando de ser essa matéria inerte que é o mineral, esse mesmo princípio passa para o reino vegetal, aonde a inércia continua, porque ele não sai do lugar, mas se vê, a planta começa a ter outras características que o mineral não tem, que é, por exemplo, buscar o alimento. Esse alimento, tanto no solo quanto no sol. Qual é a planta que não busca o sol e fica toda torcida atrás do sol? Então, isso já é algo a mais que o mineral não tem. Plantas mais evoluídas possuem capacidade tátil, contrátil. Então, aquelas plantas carnívoras que se alimentam de proteína de insetos, o inseto encosta, ela fecha. Então, aquilo tudo é embrião de princípio inteligente. E esse princípio, a partir de um determinado ponto, ele passa a ter condições de estar em um animal. Quando se fala em animal, nós podemos pensar numa gama muito grande, num leque muito grande de tipos de animal. Se nós formos analisar, por exemplo, os animais mais primitivos que existem, não vamos falar em seres microscópicos que já são considerados, mas vamos falar em animais muito primitivos que vivem nessas furnas, em cavernas, em que nunca vem a luz do sol, na profundeza dos oceanos, que vivem isolados, não têm espírito de comunidade. E vamos pensar num cão. Existe uma distância muito grande entre esses dois. Uma distância muito maior do que existe entre o humano mais primitivo e o humano mais evoluído. Então, há uma gama muito grande de tipos ou de classificações de princípio inteligente habitando os animais. E aí, isso nós podemos ver nos animais. Por exemplo, nós sentimos muito mais humanidade num cão, num cavalo, até num golfinho, do que num leão, numa girafa, numa zebra. Ou seja, entre eles existe um tipo de um estágio evolutivo. Sem dúvida nenhuma. Da mesma forma em que vinha evoluindo de reino para reino, no reino animal, dentro do reino animal também existe. Até o momento em que esse princípio inteligente adquire condições, depois de ter passado por todas essas experiências, milênios e milênios de experiência que todos nós já passamos, adquire condições de ser único. E a partir daí ele é único. Então, nós temos que ter essa consciência. Muitas pessoas acham que essa consciência é a gente rebaixar a espécie humana. Muito pelo contrário. É nós reconhecermos o valor que tudo isso tem. Que aquele princípio que está passando por ali, um dia, daqui a milênios, será humano. É nós reconhecermos a nossa origem.
Certo, que todos nós passamos por esses estágios também, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Rafael, os animais, eles possuem mediunidade? Pois é. Isso é uma coisa também que muitas pessoas dizem, porque tem capacidade de premonição, porque não sei o quê, porque prevê perigo e tal coisa. Bom, está escrito na literatura espírita que a distância evolutiva do animal para o homem se equivale à distância evolutiva do homem para Deus. Então nós podemos ter ideia do quão distante, quanta distância existe aí. E novamente, para a gente conseguir conversar um pouquinho sobre a questão de que se os animais têm mediunidade, nós temos que primeiro rever um pouquinho o que é ser médium. Ser médium, então, nós podemos dizer que é aquele ser que tem capacidade de intermediar uma comunicação do mundo dos espíritos, do mundo invisível, com o mundo visível. Esse seria o conceito mais básico que nós teríamos de médium. Quando se pensa nisso, nós temos também que pensar lá no início do Espiritismo, que o Espiritismo, os fenômenos que aconteceram no início do Espiritismo eram os fenômenos das mesas girantes, aonde os espíritos, a partir do fluido doado por médiuns, conseguiam movimentar materiais inertes. Agora, os animais, eles não têm inteligência para traduzir o que eles enxergam, o que eles sentem. Eles não conseguem traduzir como humanos conseguem. Então, o conceito de mediunidade humana, os animais não têm, de transmitir uma mensagem que está recebendo. Agora, os animais têm sim capacidade de se entrar em contato com o mundo espiritual. Só que talvez o conceito não seja bem esse, não é os animais que têm capacidade. Os espíritos são capazes de se tornar invisíveis para os animais. Perfeito. A inteligência, porque o animal não tem essa inteligência. Então o animal tem a sensibilidade, mas ele não tem a capacidade de agir sobre isso. Certo. Então ele simplesmente sente quando um espírito quer dizer para isso. Então, a partir daí nós temos muitas histórias, inclusive dentro da literatura espírita, várias histórias na Revista Espírita, que foi editada por muitos anos por Kardec no início, que contam histórias de animais que previram perigos e etc. Então isso nada mais é do que uma capacidade que os espíritos têm de se comunicar com os animais. Mas tem que ficar muito claro, não há essa capacidade de adaptação dos animais, são dos espíritos que se fazem. Porque se nós formos pensar, se os espíritos, usando sua inteligência e material, fluido, doado, conseguem mexer uma mesa, como que eles não vão conseguir se comunicar com o animal? A nossa doutrina é a doutrina da razão. Tudo tem que ter uma razão de ser, não pode ser nada absurdo ou nada mágico. Certo. Rafael, como entender a questão do sofrimento dos animais, visto que eles são irracionais, ao contrário nosso, que somos racionais e existe a lei de causa e de efeito? Mas como entender o sofrimento dos animais? Tem animais que sofrem mais, há animais que sofrem menos. Como entender por que uns animais sofrem mais e outros sofrem menos? Isso que no início eu comentei, realmente hoje essa questão é uma questão muito forte dentro da ciência da medicina veterinária. A questão do bem-estar animal. E realmente, olhando isso pelo prisma, e há um movimento mundial em termos de bem-estar dos animais. Tanto é que países estão proibindo tourada, por clamor popular. O povo fez um abaixo-assinado e proibiu tourada, que se sabe que é algo que maltrata os animais. Bom, a tourada, a gente pode pegar a tourada para dar o exemplo da questão do sofrimento do animal. Qual é a função da tourada? Para que serve a tourada? Divertimento de gente. Única e exclusivamente. Então, o sofrimento do animal, como a gente comentou, o animal ele não tem, o princípio inteligente que habita um animal, ele ainda não tem a visão do passado e nem do futuro, ele vive aquele presente.
só aquilo ali. Não ficam gravadas as experiências, mas não fica como em nós, porque ele não tem livre-arbítrio, como tu disseste. Ele tem um instinto que também está presente em nós. Ele tem o instinto de se defender, que nós também temos. Aí a nossa origem animal. Então, ele não quando ele sai, quando ele desencarna, se é que pode se dizer assim, ou quando deixa de ter vida, quando ele volta para o mundo espiritual, ele leva as experiências dele, mas ele não guarda aquela carga negativa. Então a questão do sofrimento do animal está muito, muito mais relacionada com a evolução de nós humanos que estamos com os animais. Os animais só conseguem evoluir com o contato com o humano, assim como nós só conseguimos evoluir com o contato com Deus. Então, para que os animais evoluam, eles precisam de nós. Então, se nós tivermos, e como gradativamente a sociedade mundial está tendo, capacidade de enxergar que o sofrimento do animal faz mais mal para mim do que para o próprio animal, do que para mim humano, faz mais mal para mim humano do que para o próprio animal, essa questão se torna diferente. A gente vê as coisas de forma diferente. Porque se eu, com o meu livre-arbítrio, com a minha capacidade, com a minha inteligência, opto por fazer um animal sofrer, aquilo vai se apagar do animal, porque ele não tem consciência de passado. Agora, para mim, aquilo não se apaga. Então, cabe a mim como que eu vou conduzir isso. Cabe a mim trabalhar como inteligente na história, que se nós estamos na mesma distância dos animais do que nós para Deus, nós somos, por analogia, nós podíamos dizer que nós somos os deuses dos animais. E por isso que eles nos devotam e estão sempre junto de nós. E os animais que são mais evoluídos, porque eles veem ali a capacidade de ir. E aí depende de mim, de como que eu vou inteligentemente atuar sobre o animal. O animal é inerte. Então o sofrimento dele não fica gravado. Agora, quem o faz sofrer, torna-se responsável por aquele sofrimento. E, Rafael, como é que o processo de reencarnação dos animais, ele é igual ao nosso, dos seres humanos? Como é que é esse processo de reencarnação dos animais? Tá. Como a gente comentou, os animais, eles não têm consciência plena, não têm consciência do que passou, eles ficam com as impressões, mas eles não têm consciência do que passou. Então eles não têm individualidade. Nós, quando desencarnamos, dependendo de como nós conduzimos a nossa vida de encarnado, nós passamos um período maior ou menor na erraticidade, e os diferentes formas da erraticidade, nos diferentes locais, ou sendo feliz, ou sofrendo, ou aprendendo, independente. Vai depender tudo do que como eu atuar aqui. Os animais não têm essa consciência, os animais não têm livre-arbítrio, eles têm instinto. Nós que temos livre-arbítrio, nós temos capacidade de trabalhar esse nosso instinto, que também está presente em nós. Como os animais não têm consciência dos seus atos, eles não podem ser responsabilizados. Por exemplo, um leão que mata um humano. Ele não pode ser responsabilizado por aquilo, porque ele está comendo. Sim. Ele está botando o instinto dele. É a mesma coisa, um leão que mata os filhotes de uma leoa que são filhos do outro leão. Ele está querendo dizer, olha, eu preciso que essa leoa retorne a ser apta para reproduzir, porque eu quero deixar o meu gene. Essa é a mensagem que tem por trás de tudo isso. Então, um animal, quando ele sai daqui, quando o corpo dele deixa de ter fluido vital, imediatamente ele volta para um banco, digamos assim, manejado por espíritos superiores responsáveis por isso, e automaticamente, num prazo muito curto de tempo, ele já retoma a vida terrena. Perfeito. E no plano espiritual, existe animais no plano espiritual? Bom, certamente tu já leste muitas obras aonde traz isso. Os telespectadores que já leram obras espíritas e há pouco esteve muito em voga o Nosso Lar, e no Nosso Lar está escrito que tem animais. Então, e não é só nesse. Tem vários outros livros da literatura espírita que dizem que tem animais no mundo espiritual. Os animais do mundo espiritual estão lá
em diversos níveis, nas diversas níveis de mundo espiritual que se tem, nas diversas dimensões, poderíamos dizer assim, desde a mais adiantada até a mais atrasada, e os tipos de animais que habitam esses locais estão de acordo com as necessidades daquelas pessoas que lá habitam, daqueles humanos. Mas a relação homem-animal, aqui no nosso mundo encarnado, em mundos inferiores e em mundos superiores, é a mesma. Os animais lá continuam sendo animais. Eles ainda não são humanos animalizados. Eles continuam não tendo a individualidade. Não existe essa possibilidade de que um cavalo numa esfera muito avançada é melhor que um humano na nossa. Não. Ele é um animal. Ele está ali para servir o humano. E o humano que está lá tem que saber como usar esse animal para servir sem que ele sofra. Muito pelo contrário, que esse servir do animal, ele possa usar isso para a sua evolução mais rápida. A gente tem visto até hoje em dia pelos noticiários os animais servindo até como terapia em muitas situações de recuperação. Sem dúvida. Tem exemplos casos muito grandes de ecoterapia, de pet terapia. Então, são animais que eles precisam desse contato com o humano. E essas pessoas que têm esse tipo de alteração, a maioria das alterações são, além de físicas, que acarretam psicológica, ou a partir de uma psicológica acarretou uma alteração física, porque há um imbricamento muito grande dessas duas coisas. O contato com o animal faz com que a pessoa retome o contato com o seu instinto, com a sua natureza, porque nós somos animais. E esse contato com essa sua natureza mais profunda, muitas vezes faz com que ela acesse condições que pela mente não tem como acessar. Então acessa o instinto, acessa o seu mais íntimo, que nós muitas vezes achamos que, como encarnados, como pessoas com livre-arbítrio, temos que matar. Nós não podemos matar o nosso instinto, senão nós morremos. Tá certo. Rafael, vou te fazer uma pergunta, tu como espírita e médico veterinário, como é que tu vê algumas pessoas querendo humanizar os animais? Coloca até muitas vezes os animais acima, né, do próprio ser humano e querem tratar os animais como gente. Por isso eu te faço essa pergunta como espírita, como médico veterinário, como é que tu vê algumas pessoas quererem humanizar os animais? Bom, duas vertentes nós teríamos aí. Uma é algo que há poucos dias eu estava lendo o livro, um dos últimos livros, ou o último, eu não sei, que saiu do Divaldo Franco, que fala sobre a transição planetária. E no prólogo, no início do livro, Manuel Filomeno de Miranda, que é o autor espiritual do livro, coloca: nós vivemos num mundo que muitas vezes se investe muito mais recurso para salvar algum animal, enquanto ao lado pessoas estão morrendo de fome. Então nós temos que pensar um pouco nisso. O que é mais importante? Eu gastar milhares de dólares para salvar elefantes ou para matar a fome de crianças no mesmo continente, na África? Então são coisas que nós temos que pensar. Nós temos que refletir sobre a nossa responsabilidade como humanos. É preciso. Então, não é que os animais têm que ser deixados lá, claro, que nós não temos que nos responsabilizar por estar destruindo o ambiente, tudo isso é verdade. Agora, entre optar, se eu tenho recurso para isso e tem pessoa morrendo de fome ao lado, eu tenho que rever esse recurso. Não faltam recursos, são mal aplicados. Mas, no nosso dia a dia, a gente vê muito essa questão de pessoas querendo humanizar os animais. Isso é a pior coisa que tem para um animal. Porque eles estão tão distantes de nós quanto nós de Deus. E muitas pessoas não enxergam isso, não veem isso. E querem tratar os animais como pessoas. Porque os animais têm essas características que nós falamos no início, que são de pessoas também, porque nós somos animais. Então nós temos que cuidar muito isso. Porque isso, ao invés de estar ajudando o animal, está maltratando o animal. É comprovado, tem estudos na medicina veterinária que comprovam que animais que são tratados muito como humanos, o nível de estresse deles é elevadíssimo.
Então, às vezes, é um excesso de preocupação com limpar, com... O animal é animal. O animal. Então, nós não podemos querer, por exemplo, manter um leão no zoológico numa sala limpinha, que nem essa, para ficar bonito. Ele precisa ter algo que ele possa botar o instinto dele. Mesma coisa cães, e as pessoas às vezes não entendem. Porque o meu cão é agressivo, porque eu saio de casa e meu cão faz xixi em tudo que é lugar. É natural. Os animais têm que enxergar em nós o seu líder. Principalmente os animais que estão mais próximos a nós, equinos, caninos, eles têm que enxergar em nós o seu líder. E a partir daí, no momento em que ele não enxerga em mim um líder, ele vai fazer de tudo, porque o instinto dele diz isso, para tomar o lugar do líder. Então ele vai fazer xixi em tudo que é lugar, eu vou sair, levantar do sofá, ele vai subir no sofá e vai fazer xixi, esse lugar é meu, não é teu. Até o momento que ele me enxerga como líder, aí ele vai me respeitar e vai querer estar comigo, porque ele vai ver que ele depende de mim e não eu dependo dele. Perfeito. Rafael, existe cura espiritual nos animais? Existe cura espiritual para os animais, quando os animais estão enfermos? Olha, isso aí é muito, ainda é muito confuso isso. Por quê? O tipo de cura que existir para os animais vai depender, se é que vai existir essa cura, vai depender do merecimento da pessoa que está em contato com aquele animal. Resumindo, existe, por exemplo, uma pessoa, um idoso que tem um cão que ele ama aquele cão e aquele cão mantém ele vivo, entre aspas, mantém ele bem com a vida. É lógico que os espíritos amigos daquele, se existe para nós, logicamente existe para os animais, os espíritos têm capacidade de trabalhar esse fluido vital, só que não pelo animal, e sim pelo humano que está em contato com aquele animal. Então, se aquele animal é importante para um humano e esse humano tem merecimento suficiente para que aquele animal permaneça mais tempo junto a ele, então vai ter cura, porque é possível. Se nós temos, o fluido é o mesmo. O fluido é o mesmo. Mas só que não é a partir de uma intercessão minha ou de um merecimento meu, ou melhor dizendo, do animal que ele vai ser curado, e sim de quem estiver próximo a ele. Perfeito. Ainda agora há pouco, Rafael, tu falavas em agressividade em alguns animais. Como é que tu vê, eu te faço essa pergunta, como é que tu vê em alguns animais essa agressividade que a gente tem visto? Tem pessoas que falam, tal cachorro, tipo um pitbull, sim, né? Sim, que são agressivos, querem até extinguir a raça do pitbull. Claro. Como também deve existir outras raças, né? Como é que tu vê essa agressividade nos animais? Claro, os animais, cada animal, por exemplo, cães, vamos rapidamente falar de cães, eles têm uma evolução, eles se criaram para fazer alguma coisa, uns para caçar, outros para defender, e isso está gravado neles. Então, por exemplo, um cão pitbull é um cão de defesa, então ele vai defender, ele é mais agressivo do que um labrador, que é um cão de caça, mais brincalhão. Então isso faz parte do animal. Agora, a agressividade inata do animal existe porque é um instinto dele. Ele só existe até hoje porque ele sempre foi agressivo. Assim como outras raças de cães só existem até hoje porque são queridinhos. Então assim é que funciona. Então essa agressividade inata existe. Agora, novamente, quem é que é o responsável por trabalhar com isso? O ser humano. O ser humano. O animal não tem culpa nunca de uma agressão. Certo. É o instinto dele que está ali. Se alguém tem responsabilidade por qualquer coisa, é o humano. O animal não pode ser responsabilizado por dar um coice, por morder, de forma alguma. Rafael, queremos assim te agradecer profundamente a tua presença aqui, trazendo informações e esclarecimentos assim, tão importantes sobre essa questão dos animais e que diz respeito a todos nós, né? Porque a gente adora os animais, eles fazem parte do nosso convívio. Queremos te agradecer profundamente a tua presença aqui. Muito obrigado, Madeira, e que Deus continue nos abençoando. Que bom, a todos nós. Informamos que os nossos programas estão disponíveis nos portais www.tvfergs.org.br, canal 3, e www.lep.org.br/terceiro milênio. Acesse a um desses portais que você estará
assistindo aos nossos programas. O Terceiro Milênio fica por aqui. Nós agradecemos seu carinho, sua atenção, sua audiência, o nosso muito obrigado. Lembrando que temos encontro marcado em nosso próximo programa. Nós estaremos aqui trazendo temas como este, que nos ajude para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual, e nós esperamos por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso e que todos tenham uma semana repleta de saúde, sucesso, amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.